Pedro adorava videogames. Todos os dias depois da escola, ele corria para o quarto, ligava o computador e mergulhava no mundo mágico de Pixel Quest. Era um lugar onde ele podia ser um herói, explorar florestas encantadas, lutar contra dragões e coletar moedas de ouro. O jogo era tão vívido e emocionante que Pedro muitas vezes perdia a noção do tempo, mas ultimamente algo parecia estranho. As cores na tela pareciam um pouco mais desbotadas e as aventuras um pouco menos emocionantes. Pedro não conseguia identificar exatamente o que era, mas continuava jogando, esperando que aquela sensação desaparecesse. Uma tarde, enquanto Pedro estava prestes a começar outra partida de Pixel Quest, um suave canto de pássaro chamou sua atenção. Ele virou a cabeça e percebeu que a janela estava aberta. Uma brisa fresca entrou, trazendo consigo o cheiro de grama fresca e flores desabrochando. Pedro hesitou. Ele não abria aquela janela havia semanas. Por um momento, ele pensou em fechá-la e voltar ao jogo, mas havia algo naquela brisa que parecia convidativo. Ele se levantou e foi até a janela para olhar lá fora. O mundo além da tela estava cheio de cores e movimento. Pássaros voavam entre as árvores, e o sol lançava raios dourados sobre o jardim. Murmurou Pedro. Quando ficou tão bonito assim? A curiosidade venceu Pedro. Ele calçou seus tênis e saiu pela primeira vez em muito tempo. A grama era macia sob seus pés, e o ar estava quente. Ele caminhou pelo quintal, onde seu velho balanço ainda estava de pé, suas correntes enferrujadas, mas ainda resistentes. Pedro deu um leve empurrão no balanço, que rangiu ao balançar para frente e para trás. Ele sorriu. Fazia anos que ele não brincava ali. A simples alegria de balançar parecia diferente da emoção dos seus videogames. Era mais calma, mais lenta, mas de alguma forma, mais real. Enquanto explorava mais, Pedro se viu em um caminho familiar que levava ao parque do bairro. Quando criança, ele ia lá com frequência, mas fazia muito tempo que não visitava o local. O parque era exatamente como ele se lembrava, cheio de verde e paz, com um playground, um lago e muitos cantinhos sombreados para sentar e relaxar. Pedro sentou em um banco sob uma grande árvore e observou o mundo ao seu redor. Um esquilo correu pelo caminho, procurando uma noz. Patos nadavam calmamente no lago, suas penas brilhando sob o sol. Pedro sentiu uma calma que não experimentava há muito tempo. Enquanto Pedro estava sentado no banco, ouviu risadas. Um grupo de crianças chegou ao playground, suas vozes ecoando enquanto subiam, balançavam e escorregavam. Pedro as observou por um tempo, sentindo uma emoção estranha em seu peito. Ele se lembrou de quando brincava assim, despreocupado e cheio de energia. Naquela época, o mundo real parecia tão mágico quanto qualquer videogame. Quando isso mudou? Quando ele começou a passar todo o seu tempo na frente de uma tela, no caminho de volta para casa, Pedro notou a velha casa na árvore no quintal do vizinho. Era seu lugar favorito quando criança, um esconderijo secreto onde ele podia se imaginar como um pirata, um cavaleiro ou um explorador. Pedro subiu a escada de corda e espiou dentro da casa. Estava empoeirada e cheia de teias de aranha, mas ainda parecia especial. Ele se sentou e olhou pela pequena janela, observando o mundo lá embaixo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu verdadeiramente presente, como se fizesse parte de algo maior. Conforme o sol começava a se pôr, Pedro voltou para casa. O céu era uma obra-prima de cores, e o ar estava cheio do som dos grilos e do farfalhar das folhas. Ele parou por um momento para contemplar tudo, sentindo uma profunda gratidão. O mundo real, ele percebeu, era tão mágico quanto qualquer videogame, se não mais. Estava cheio de beleza, maravilhas e possibilidades infinitas. Tudo o que ele precisava fazer era sair e olhar ao redor. De volta em casa, Pedro sentou-se à mesa e olhou para o computador. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu vontade de ligá-lo. Em vez disso, pegou um livro que não tocava há meses e começou a ler. Enquanto virava as páginas, ele percebeu que o mundo real oferecia suas próprias aventuras, aventuras que não precisavam de uma tela ou um controle. Talvez fossem mais silenciosas, mas não menos emocionantes. Nas semanas seguintes,
Pedro encontrou um novo equilíbrio. Ele ainda jogava Pixel Quest de vez em quando, mas também passava mais tempo ao ar livre, explorando, lendo e redescobrindo as alegrias do mundo real. Ele marcou dias no calendário para caminhadas, passeios de bicicleta e visitas ao parque. A vida parecia mais rica, mais completa e mais colorida do que nunca. Pedro percebeu que ambos os mundos, o digital e o real, tinham algo especial a oferecer. A chave era apreciar os dois com moderação. Uma manhã, Pedro estava sentado perto da janela aberta, com um caderno de desenhos no colo. Ele desenhava a árvore lá fora, cujos galhos balançavam suavemente ao vento. Uma borboleta pousou no parapeito da janela, suas asas brilhando sob a luz do sol. Pedro sorriu. O mundo além da tela era vasto e belo, e ele estava apenas começando a explorá-lo. Ele sabia que sempre haveria mais para descobrir, aprender e amar. E isso, ele percebeu, era a maior aventura de todas,